Olá pessoal, bem-vindos ao curso de linguagens de programação. Essa é uma introdução às linguagens Python, JavaScript e Java. Como implementar os fundamentos de um programa de computador em cada uma dessas linguagens. No caso aqui eu vou falar sobre a linguagem Python, tá certo? E para isso a gente vai utilizar o Replit. Bem, no Replit eu já criei aqui um que representa o exemplo que a gente vai discutir, e esse exemplo converge com a implementação em Python daquele algoritmo que exibe quantos números pares existem entre dois valores, no caso entre um e o valor que você entra enquanto usuário, né? E para criar um replet você vem bem aqui no botãozinho de mais e escolhe a opção Python, tá certo? Quando você for criar esse replet. O objetivo desse exemplo é ilustrar para vocês a presença em Python daqueles 5 elementos fundamentais, né, que existem nos programas de computador, são as variáveis, é, as funções de entrada e saída, os operadores, as estruturas de seleção e as estruturas de repetição. Então, vou ilustrar para vocês em Python como isso tudo é feito, tá certo? Então, vou executar esse programa aqui. Então, digite até que número deseja contar os pares. Então, se eu digitar 10 aqui, é um Enter. Então, entre 1 até 10 há 5 pares. Tá certo, gente? Vamos voltar aqui para o slide. Ok. Como é que é a presença das variáveis em Python? Então, vocês estão vendo aqui que em Python também não se declara tipo, né? Então, você está vendo aqui que as variáveis foram declaradas sem indicar se era um tipo ou não. Qual o seu tipo? E também aqui a gente não faz distinção em Python se tem constante, variável, né? Você simplesmente declara a variável e o escopo dela é o escopo do programa aqui, nesse caso aqui, do D até e do pares, né? Se eu tivesse declarado dentro do while, aí o escopo seria do while. Se eu tivesse declarado dentro do if, o escopo seria do bloco if, e assim por diante. Tá, então aqui a gente tem as variáveis D, até eu estou declarando e atribuindo já um valor para ela, aqui eu estou declarando e atribuindo um valor que vem a partir de uma operação, certo? Que daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Aqui eu estou comparando duas variáveis, aqui eu estou operando o valor que está nessa variável com 2, né? Aqui eu estou operando o valor da variável pares, no caso aqui eu estou aumentando o valor dela em 1, né? Estou alterando o valor dela a partir dela mesma, né? Então por isso que eu digo que é um incremento. O mesmo vale para D, tá? E aqui eu estou exibindo os valores dela. Então seria o até e o par. Estou manipulando para exibir o valor dessas variáveis, tá certo? Bem, com relação às entradas e saídas, né? Então a operação de entrada seria o input, então uma função que recebe como parâmetro uma mensagem, pode estar aqui, ó, entre aspas, né? Digite até que número deseja contar os pares. Foi justamente a mensagem que a gente viu no nosso programa aqui, ó, quando ele executou, tá certo? E a função de saída. Nesse caso aqui, seria a função print e ela pode ter vários parâmetros, tá? Semelhante ao que a gente viu lá em JavaScript. E aí a função print, o primeiro parâmetro é uma string, o segundo parâmetro é uma variável, o terceiro parâmetro é uma outra string, ou seja, você pode alternar os parâmetros. O que é importante é que a função print ela vai concatenar todos esses valores e imprimir na saída. Foi o que aconteceu aqui. O que é relevante falar aqui é que eu precisei converter para inteiro essa entrada porque eu quero tratar esse valor digitado como um inteiro, tá certo? Então, em Python, ele vai inferir o valor, o tipo da variável, a partir do valor que você atribuir à variável. Se eu não tivesse feito a conversão, isso foi semelhante lá no JavaScript, né? A gente precisou converter. Não sei se vocês lembram que a gente converteu para number. Se eu não tivesse essa conversão aqui, é como se eu estivesse atribuindo a até uma string. E aí eu não conseguiria fazer algumas operações aqui, tá? Ou seja, a linguagem não ia conseguir entender que ali tem um número inteiro, né? Então, Python tem ciência do tipo, só que esse tipo é declarado de forma dinâmica, né? O JavaScript ainda é mais frouxo isso, tá? Então é como se a linguagem Python fosse mais fortemente tipada que JavaScript, tá bom?
Por isso a necessidade também daquela conversão. Eu não cheguei a elaborar muito esse discurso lá no JavaScript, mas também era importante isso lá, tá? Agora eu estou falando sobre os operadores. Então estou destacando aqui em laranja os operadores utilizados nesse pequeno exemplo de programa aí, dentro daqueles 5 elementos fundamentais que um programa de computador tem. Então, operador de atribuição, né? Operador de comparação, operador matemático. Então, resta a divisão desse valor por esse, tá certo? Só vai ser possível essa conta porque o Python sabe que dentro de IDE tem um tipo inteiro, tá ok? E foi inferido a partir dessa atribuição aqui, tá ok? E aqui o operador de atribuição, operador matemático. Aqui seria a estrutura de seleção. O que eu chamo a atenção aqui? Em Python, diferente de JavaScript, você não define um bloco que está subordinado à estrutura if aí, ou encadeado, a gente pode até chamar esse termo, mas se não tivesse identado não ia ficar muito óbvio a questão do encadeamento. O que é importante é que pares igual a pares mais 1, ele é uma instrução que vai ser executada apenas se esse if for verdadeiro, se esse teste lógico for verdadeiro. E eu só sei disso porque ele está indentado em deslocado aqui, né? Vocês percebem o deslocamento dentro do if, tá certo? Então, em Python não tem o abre chaves e fecha chaves para delimitar um bloco. Então você usa o if, que é a operação que a gente quer, que é uma operação de seleção, né? Coloca o teste lógico aqui e 2 pontos. O que vem depois tem que estar identado, tá certo? Para caracterizar esse bloco do if. O mesmo vale para o while, que seria o bloco de repetição. Então tudo que está dentro do while, então esse if, esse d, faz parte do while, tudo está indentado dentro do while, né? Então o while seria o bloco de repetição, ou seria o enquanto, né? E aqui o teste lógico, que seria considerado caso esse while seria repetido, o que está dentro desse bloco, que caracteriza o bloco é a indentação, como eu falei, ele vai ser repetido enquanto essa condição aqui for verdadeira, tá certo? E é isso, pessoal. Esses seriam os 5 elementos que eu teria para demonstrar para vocês na linguagem Python.